Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Tribuna do Cidadão, o espaço em que nós procuramos refletir sobre os problemas que nos afetam como país, como sociedade ou mesmo como pessoas. E hoje, quarta-feira, não vamos fugir à regra, vamos debater um assunto que tem vindo a ser bastante falado nos últimos tempos. Referimos-nos ao tráfico de crianças, portanto, aquela situação em que as crianças são traficadas. Muito a propósito do último incidente verificado semana passada, em que 27 crianças eram levadas ilegalmente para a África do Sul. E os propósitos da deslocação dessas crianças não ficou suficientemente explicado. Então, nós vamos tentar refletir sobre o que é isso de tráfico de menores, o que é que envolve o tráfico, quando é que efetivamente nós estamos a falar de tráfico de menores, porque em alguns casos, inclusive neste caso que estamos a reportar da última semana, as pessoas envolvidas se defenderam dizendo que não sabiam que estavam a praticar algum ilícito por levar ilegalmente crianças de Moçambique para a África do Sul. Em princípio, para a África do Sul, não sabemos se depois da África do Sul teriam outros destinos. Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso e depois, lá mais adiante, até porque vamos refletir um pouco sobre o tráfico de pessoas no geral, uma situação que se verifica muito no nosso país nos últimos tempos, não só crianças, mas isso lá mais adiante. Portanto, esteja atento para saber o que é isso, quando é que está envolvido nisso e como evitar isso, acima de tudo, como evitar que situações dessas ocorram, situações dessas muitas vezes associadas à nossa pobreza, a pobreza material e pobreza de conhecimento, muitas vezes das famílias, é associada a este ilícito que é o tráfico de menores. Vamos ter aqui dois convidados. Por enquanto já está aqui comigo a senhora Mariana Musi. A senhora Mariana Musi é do Unicef em Moçambique, portanto ligada à área de proteção da criança. É com ela que vamos conversando enquanto aguardamos o representante da Liga dos Direitos Humanos, com quem também vamos conversar sobre este tema. Então, senhora Mariana, seja bem-vinda aqui ao programa Tribuna do Cidadão. Muito obrigada, Luiz Mazonha. Exato. Tal como eu dizia, vamos falar sobre essa questão que tem preocupado muito as nossas autoridades e as famílias, muitas vezes. Não são raros os casos em que nós reportamos, inclusive aqui na televisão independente de Moçambique, muitos casos de crianças desaparecidas, crianças traficadas, depois abusadas sexualmente ou submetidas a outro tipo de exploração. Então, é disso que vamos refletir hoje. Mas antes de nós passarmos à reflexão, vamos ver uma reportagem que nos dá conta daquilo que aconteceu semana passada no distrito, no posto administrativo de Ressano Garcia, portanto, onde 27 crianças iam ser traficadas, não sabemos, mas iam ser levadas ilegalmente para a República da África do Sul. Não sei se a realização já tem o exato. 27 crianças com idades compreendidas entre 1 a 7 anos foram resgatadas pela polícia da Guarda Fronteira de Ressano Garcia, na província de Maputo, na madrugada da última quinta-feira. Segundo Emílio Mabunda, porta-voz da PRM a nível desta província, o facto dos facilitadores usarem as matas para fazerem atravessar os petizes levanta forte suspeita de tratar-se de tráfico de menores. Não estão possibilitadas a atravessar a fronteira sem o acompanhamento de familiares, porque mesmo com o familiar tem que acreditar na versão das pessoas que dizem que estavam com os pais ou estavam à espera dos pais do outro lado. Porque nenhum pai pode ainda encomendar a sua criança. Neste momento, pessoas nunca foram encomendas. Neste momento, as crianças estão sob custódia da polícia e ação social. Os motoristas e facilitadores foram detidos. A reportagem sobre o fato ocorrido aqui na semana passada na fronteira de Ressano Garcia, onde 7 crianças iam viajar ilegalmente para a África do Sul, já que ainda não temos prova de se trata ou não de tráfico neste caso. Mas 27 crianças, até porque podemos começar por ver um pouco este facto que me pareceu um pouco estranho. É uma situação normal alguém despachar criança para um outro país para viajar sem passaporte, por via ilegal, ou pode indiciar uma situação de tráfico? O que lhe parece esta reportagem antes de... Bom, sobre o caso específico, eu não Exato, faço parte da investigação, eu não posso emitir, tecer comentários. Mas o que é
certo é que não é normal o transporte de um grupo tão grande de crianças nesses ônibus, que foi o caso de Chiapas, enfim, sem os seus pais e sem os seus representantes legais, os seus encarregados de educação. Isso é um sinal de alerta forte e é um indício forte de tentativa de tráfico, sim. Esse caso, como existem muitos outros no mundo, Moçambique não é o único país que acontece isso. Inclusive, teve um caso similar a esse que foi bastante notificado quando houve o terremoto no Haiti, não sei se em 2010, onde aconteceu uma situação parecida, que era atravessar a fronteira um ônibus com mais de 30 crianças para o país vizinho, que era a República Dominicana. E diziam que era para ir para outras famílias, para ter o bem-estar delas e tal. Você não pode atravessar uma criança numa fronteira sem documentos. Isso é crime. Então, a situação é que é de se alertar e é realmente importante que haja um trabalho da polícia como vimos aí no vídeo. Exato, um trabalho assim de investigação, até porque é mesmo sinal de alerta. Se a polícia detecta um caso, quer dizer que não era o único, leva a essa decisão, a essa dedução de que nós estamos a falar de um único caso. Se a polícia detectou um, se calhar nos outros dias passaram outros tantos. Mas talvez assim para as pessoas entenderem um pouco. Quando é que nós falamos de tráfico de crianças, ou aqui em Moçambique usa-se mais o tráfico de menores? Em que situação é que nós dizemos que isto é tráfico de crianças? A definição do tráfico em Moçambique está prevista em vários instrumentos legais. Exato. Um deles, o mais importante para esse tema, é a Lei 6/2008, que é a lei sobre o tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Qual que é a definição do tráfico? A definição do tráfico em Moçambique e no mundo, porque essa lei nacional respeita as leis internacionais sobre o tema do tráfico, é o transporte, a facilitação e a hospedagem de uma pessoa para fins de exploração e ponto. Quando é um adulto, tem que ser por via de ameaça... ou mesmo sedução, não sei. Ou sedução, ameaça ou força. Agora, quando se trata de uma criança, e uma criança é qualquer pessoa abaixo dos 18 anos de idade, não precisa provar que houve ameaça ou nada. O simples transporte, hospedagem e deslocamento de uma criança para fins de exploração é tráfico, mesmo sendo sem ameaça, mesmo sendo... Mesmo incluindo, mesmo havendo consentimento da família. Não pode haver consentimento, porque tráfico pressupõe que é o transporte e tal. Se a família é o responsável, que em muitos casos e isso é muito importante ter conhecimento disso. E eu acho que para os que estão vendo esse programa, esse debate é que esse crime do tráfico, muitas vezes em países muito pobres e em famílias que estão com dificuldades financeiras... Bastante carenciadas. O que acontece? A pessoa pensa é aliciada. Assim... É aliciada. Aliciada é assim, o que acontece muitas vezes, e eu queria também mostrar esse vídeo que está aqui, que eu queria explicar, mas o caso mais comum é que chega uma pessoa num carro melhor, num distrito, numa comunidade, e diz, olha, eu vou levar sua filha ou seu filho para a capital, seja Maputo, ou seja uma capital de uma província. Quer dizer, falamos de tráfico mesmo dentro do país. Mesmo não é país, necessário. exatamente. Não é necessário. Não. O tráfico não tem que ser internacional. O tráfico é tráfico interno no país. Posso ir buscar do distrito para a capital. Do distrito para a capital.
E esse é o que é mais incomum aqui em Moçambique. O que sai nas notícias normalmente são os casos de tráfico para fora, para a África do Sul, fora do país. Mas a verdade é que o tráfico dentro do país se dá. É muito comum a ideia de ir para uma comunidade e falar, olha, eu vou oferecer para sua filha educação e ela vai trabalhar como empregada doméstica na minha casa e ela vai para a escola e tudo isso. E aí os pais que não têm recursos, pensando no bem-estar da filha ou do filho, entregam a criança, às vezes nem ganham dinheiro com isso, às vezes ganham, uma experiência de uma vida melhor. Só que a realidade que acontece depois é que aquela criança não vai para a escola, acaba exercendo um trabalho, uma exploração no trabalho, um trabalho praticamente escravo, um trabalho infantil na casa de outras pessoas, e muitas vezes chega a poder sofrer abusos e violência por parte dos novos patrões. Porque não se pode falar de patrão numa situação de uma criança. Uma criança, exato. Não é um patrão legal. Então, o pai ou a mãe agiu de boa fé, querendo o melhor para o filho, mas não sabia do que estava acontecendo. E nesse caso específico que vimos aqui, desse caso de Ressano Garcia na semana passada, os pais, pelo visto, não imaginavam que aquelas crianças iam passar por um rio, por arame farpado, crianças bastante pequenas. Pequeninas. 3, 4, 7 anos. Exatamente. Eles pensavam que iam atravessar a fronteira de forma tranquila. Mas parece que mesmo entre eles até aparece alguém que é mesmo o pai ou mãe. Então, porque desde que o passaporte é caro. Então, hoje, quando falamos hoje com um grupo de religiosas, as irmãs calabrianas que trabalham na fronteira justamente com esse tema de tráfico de crianças em Ressano Garcia. E eles nos falaram para nós que justamente a mensagem que é importante ter para os pais é que não podem deixar e ser assim, mandar as crianças, exporem as crianças a esses riscos. Exato. Porque as crianças foram expostas a riscos. Foram expostas ao risco. A riscos incríveis. Rio, e para ser... Se eu fosse jurista, e eu vou agora atuar como jurista aqui, Exato. O Código Penal em Moçambique diz claramente que quando um crime é praticado por alguém que tem poder sobre a criança, em uma posição de autoridade, pai, encarregado de educação, mãe, professor, médico, enfermeiro, está polícia, em posição de poder. Em posição de poder, tem um agravante. Isso é agravante. Isso é agravante. O fato de ser o pai, ou o fato de ser a mãe, na verdade... Podem ser responsabilizados, por exemplo, os pais daquelas crianças, ou deverão ser responsabilizados. É claro. Agora, por sorte, não houve tráfico. Ou seja, o momento em que o ônibus foi interceptado, então, não houve. Houve um transporte de crianças num ônibus e ponto. Por sorte, não houve. Não se consumou. Não se consumou. Talvez, nesse caso, dependendo daquilo que vai se achar nesta investigação, qual era o destino, porque uma das situações que falávamos aqui do conhecimento e consentimento dos pais, o que é que eles vão dizer? Vão dizer que não sabiam que era errado. Porque tem um tio que sei lá, são essas as histórias. Normalmente as pessoas dizem que não sabia que isto é errado. Portanto, é errado nem que seja o pai, nem que seja o tio, que aparece lá a prometer, não sei, porque é bastante complicado. Mas tal como eu dizia aos nossos telespectadores, nós estamos a falar aqui do tráfico de pessoas e de menores em particulares, portanto, situações que ocorrem muito nas nossas famílias, temos vindo a reportar nos nossos diversos serviços noticiosos. Agora, falando do caso de Moçambique, o Unicef tem conhecimento mais ou menos de como é que é essa situação, tem
ideias assim de qual é que é o nível. Dizia que não tem estatísticas já elaboradas assim, mas qual é que é a ideia que tem sobre essa situação específica do tráfico? O tema do tráfico é um tema muito difícil de quantificar. Então, são poucos casos que chegam ao conhecimento. São pouquíssimos casos que chegam ao conhecimento. Em geral, sabe-se que o número de casos que chegam ao conhecimento da polícia ou chegam ao conhecimento das autoridades é sempre um número bastante pequeno, minúsculo frente a uma realidade. Vou dar um exemplo sobre outro tema que é ligado a esse, mas não é esse. Por exemplo, o tema de casamentos prematuros. Exato. Que está na lei da família, que é proibido e tal. Em termos de número de crianças que estão nessa situação, estamos a falar de milhões. Exato. Agora, quantos chegam esses casos à justiça? À justiça. Porque às vezes a comunidade consente. Exatamente. E assim vai. Por exemplo, trabalho infantil. Exato. Quantas crianças estão envolvidas no trabalho infantil? Aí tem estatísticas. São aproximadamente 1 milhão de crianças envolvidas no trabalho infantil. Agora, o trabalho infantil também está tipificado no Código Penal com o tema de sobrecarga de menores. Agora, quantos casos chegam a autoridades sobre... Nenhum. Não chega. Praticamente não chega. Então, o fato de chegarem 22 ou 27 ou mais de 20 crianças num ônibus só é indício que o problema... Não é pequeno. Não é pequeno. Aliás, por isso que eu dizia mesmo que se se chega a detectar um caso, quer dizer que o caso existe. Mas uma outra questão também ligada a essa questão de tráfico de menores, já vimos que muitas vezes a família consente na expectativa de ver condições melhoradas para a criança ou adolescente, em alguns casos até são adolescentes. E há outras situações que nós temos visto em que eu, por exemplo, chego nessas situações, melhor carro e tudo, e convenço a própria menina, convenço. Olha, se fores à África do Sul, vais melhorar de vida, não estás a ver o carro que eu tenho. E ela pega, até inclusive pode chegar a tratar documentos. Ela trata os documentos e vai. Neste caso também foi traficada ou... Foi. Houve um transporte de uma pessoa para fins de exploração e, no caso de crianças, não tem relevância o consentimento. Ela pode falar que quer. E que a família quer. E a família quer, todo mundo pode querer. Mas a lei moçambicana é clara. Se ela tem menos de 18 anos, não existe consentimento. Exato. Não existe, é uma criança. É esse o dilema que é mais preocupante, porque no meio desta pobreza em que nós vivemos, é possível as autoridades travarem uma situação dessas, esse tipo de... Como dissemos, como é tão difícil a denúncia e são tantos os casos que devem estar acontecendo, é importante que não seja uma luta travada só pelas autoridades. Exato. Tem que ser os próprios pais e a comunidade, as rádios comunitárias, informarem sobre os riscos e que as crianças estão expostas com essas situações. Porque pode ser que num momento tudo pareça bem. Parece bem. Né? Vou viajar num carro melhor, vou para a África do Sul e tal. Só que depois, o fato é que pode acontecer coisas terríveis. Como tem sido reportado. Exatamente. Pode haver uma exploração sexual, pode haver maus tratos. Então, por isso que o tema do consentimento é irrelevante. Ou seja, irrelevante. Agora, a importância mesmo é a mensagem para os pais, para não exporem os filhos a essa situação, e também para trabalhar com as rádios comunitárias que já vêm trabalhando, por exemplo, a Rádio Muamba, está trabalhando nesse tema, junto com aquelas irmãs calabrinianas na fronteira de Ressano Garcia, para informar... Só que de Muamba só passam, talvez, na maioria dos casos. E é exatamente esse o ponto. A sugestão que os colegas que estão lá na frente do tema em Ressano Garcia dizem é que, como as famílias vêm de Inhambane, ou de Gaza e de Maputo, que essas mensagens explicando essa situação têm que ser transmitidas nas rádios comunitárias e nas rádios
na televisão, esse programa, por exemplo. Exato. É muito importante transmitir isso, que às vezes o que parece bom nem sempre é. Nem sempre é. Nem sempre é. Deixe-me aqui anunciar que já está conosco o nosso segundo convidado, que é o Dr. Salvador Camati, que ele é jurista e é da Liga dos Direitos Humanos, também com quem vamos refletir sobre esta questão de tráfico de crianças e tráfico de pessoas. Dizer seja bem-vindo, doutor, aqui ao nosso programa mais uma vez. Exato. Eu estava aqui a conversar com a Mariana sobre este caso, muito a propósito da situação que vivemos semana passada. Estranhamente, 27 crianças acompanhadas só de facilitadores e, sei lá, intermediários e conhecedores do caminho estavam para atravessar a fronteira. Então, isso nos despertou a atenção de que, olha, se a polícia detecta um caso de um minibus, certamente não é o único, nem o primeiro caso. Aqueles facilitadores, naturalmente, não faziam isso pelo trabalho. Mas, em relação àquilo que vos chega, doutor, temos muitos casos aqui de tráfico de pessoas, e de menores em particular. Bom, nos últimos tempos recebemos, em concreto, várias denúncias de tráfico de menores, pessoas, e também de tráfico de partes do corpo humano, sejam humanos adultos e também crianças. O nível de denúncia que temos é um nível significativo que solicita, que reclama uma intervenção mais firme por parte das autoridades neste fenômeno. E não apenas na repreensão para os factos que já estavam sendo cometidos ou que foram cometidos, mas também ao nível da prevenção, porque temos a consciência e nos estudos que fazemos verificamos que esta questão do tráfico de menores tem uma forte participação por parte das próprias famílias vítimas. Então, aqui não está em causa um fenômeno criminoso, entanto que tal apenas, mas também um fenômeno social que é aliado às condições das famílias e à questão também da própria pobreza. Portanto, para dizer que temos um nível de denúncias e de conhecimento de casos que reclamam uma intervenção mais firme, mais acentuada das autoridades para a mitigação deste fenômeno. E falando mais sobre esse tráfico de pessoas, normalmente, quais são os fins que vos chegam? Exploração sexual, trabalho forçado? Quais são os principais objetivos dos casos que vos chegam? Bom, de tráfico de menores, sobretudo mulheres, são para questões de exploração sexual, e na África do Sul, sobretudo, mas também há casos em que é tráfico para a execução de trabalhos forçados. Essas são as duas principais atividades que estão conexas a este tipo de prática. E agora parece que fala-se um pouco de Luanda, parece que há um novo Eldorado para jovens e adolescentes, pelo menos chegaram-nos informações, não temos provas. Nunca vos chegou caso, por exemplo, de tráfico para outros países, além da África do Sul? Ocorrem? Ou o nosso destino preferencial é a África do Sul mesmo? Bom, parece-nos que o destino preferencial ainda é a África do Sul. Nunca nos foi reportado situações de tráfico para Luanda ou para um outro país em concreto. Ainda sobretudo para a questão da África do Sul. Mas também existem casos de tráfico para algumas atividades que são conexas a atividades religiosas. No caso concreto, associadas, não é, à profissão de certas religiões, não é, que também já tivemos conhecimentos deste facto. Não nos foi denunciado em concreto, mas já tivemos situações no próprio país, de uma situação que foi considerada de tráfico, em que estava relacionado com o exercício de atividades de cariz religioso. E neste caso, deixa-me voltar assim, no caso também nos chegou um caso semelhante, em que uma igreja recruta, por exemplo, menores, e ocorre muito na região norte do país. É uma instituição, inclusive essa instituição até trata documentos, mas são levados em tenra idade para depois serem líderes religiosos.
a família consentiu, porque a família vê o status das pessoas formadas. Tivemos o caso, parece que as pessoas iam para o Sudão. Também, a quem pode se imputar a responsabilidade aí? Ainda é problema da família? Imputa-se a responsabilidade para essa instituição religiosa ou não é tráfico, efetivamente? Bom, eu não posso falar sobre um caso que eu não tenho conhecimento. Exato. Mas se há um transporte de uma pessoa, uma criança, para fins, ou transporte, ou hospedagem, para fins de exploração, os imputáveis são todos aqueles que facilitaram aquilo. Então, no caso... Quer dizer, eu me referia no todos, caso em seja, que são o pai menores. que facilita, eles, efetivamente, talvez não seja para exploração, mas eles vão estudar para ser líderes religiosos ou para... Só que são levados menores. Eu não sei se, sendo menores de 8 anos, por exemplo, será que é lícito? Será que essas crianças já... Realmente tem que ver o caso, eu não posso falar sobre um caso que eu não conheço. Agora, por exemplo, quando uma criança vai estudar numa escola, que aconteceu muito aqui durante muitos anos, e ainda acontece, o tema de estudar numa escola no Zimbábue, na África do Sul, porque as escolas são boas. Então, imagina que uma situação onde você quer que o seu filho estude numa escola, o que você faz? Você tramita um documento, né, de viagem, faz uma tutela, né, uma colocação familiar, e tem instrumentos legais que permitem uma criança estudar em outro país, correto? Exato. E, então, se é uma instituição de ensino onde há os pais fizeram a tutela para uma outra família, aí estamos numa situação que não é tráfico, é claro. Ou seja, é possível achar mecanismos com a legislação moçambicana para permitir que o seu filho, o meu filho, enfim, possa estudar num outro país. Agora, eu não posso comentar sobre um caso que eu desconheço. Agora, se a questão é que no caso em que vão estudar religião, eu penso que o doutor Camacho deve ter acompanhado aí, assim. Vão outro direito. Aí tem direito à educação. Religião. Toda criança tem direito à educação. E a educação tem que seguir um currículo completo de educação, toda criança tem direito à educação. Isso é um direito de todas as crianças em Moçambique. Nesse caso em que vão estudar a religião, Bom, por exemplo, vivemos um caso, sem querer mencionar o caso específico. Bom, eu penso que estudar a religião em concreto em si não pode significar apenas a questão do tráfico. A questão, nos casos que tivemos, era em função da questão do próprio transporte das crianças, como era efetivado, e depois as condições em que as crianças eram sujeitas já nesses centros de ensino de um cariz religioso. Algumas condições não eram aceitas, estavam sujeitas a uma situação de confinamento, em alguns casos, e as atividades que eram sujeitas poderiam traduzir uma situação de sobrecarga dos próprios menores, o que a lei não permite, e isso, naturalmente, que pode traduzir uma situação de exploração do próprio menor. E, portanto, nestes casos, quando aliado, sob capa de estarem a fazer um estudo religioso, os menores, as crianças são submetidas às outras atividades que são sobrecarga e outro tipo de atividades que, em princípio, não deveriam ser permitidas, efetivamente vamos falar de uma situação de tráfico de menores. De menores. Deixa-me aqui anunciar aos nossos telespectadores também que, a partir deste momento, nós vamos abrir as nossas linhas. Estamos a falar de tráfico de menores, tráfico de crianças, e não só tráfico de crianças. O telespectador é nosso convidado, poderá nos ligar e colocar aquelas que são as suas dúvidas, porque, em alguns casos, as pessoas nem sabem que estão a incorrer ao risco de praticar um crime quando traficam criança ou quando fazem viajar criança de um ponto para o outro para fins muitas vezes não muito claros. A outra questão que eu vou perguntar assim, daquilo que o Unicef, por exemplo, tem conhecimento, é um problema muito grave a nível mundial. Continua um problema, já foi nos tempos, não sei agora. Temos que ficar alerta também. Sim, não é um problema em Moçambique, é um problema mundial. Exato. Na África, na Ásia, na América Latina, na Europa. É um problema... Na Europa também? Também. Mas não em escala, talvez, assim? Não, sim.
Na Europa também, em escala também muito grande. Ou seja, é um problema seríssimo a nível mundial. Mas, assim, na Europa também, pelas mesmas razões que as nossas? Sim. Para exploração para os fins de sexual e de trabalho, exploração laboral. Isso é... Talvez a diferença é que muitas vezes na Europa a criança é raptada, é roubada, não é tanto assim a família... Tá, sei lá, talvez, eu estou a pensar não, na... aí talvez sim, a imagem... a diferença seria exclusivamente essa. A Exato. diferença que o colega aqui da Liga de Direitos Humanos mencionou, que é o tema aqui é mais social. Então, as famílias muitas vezes estão envolvidas nisso. Exato. E, geralmente, na Europa, os casos é que é crime organizado com instituições mais organizadas e não é, geralmente, a família que está envolvida. A entregar a criança. É. E nesse aspecto mesmo, dos casos que vos têm chegado, vos parece que no caso de Moçambique é algo assim organizado, assim de forma organizada, ou são situações assim soltas, não sei. O que é que vos parece a dimensão e a organização disso? Bom, não são situações soltas, existem redes de crime organizado que se dedicam a estas práticas. E, portanto, porque o fenômeno do tráfico de pessoas é um fenômeno tão complexo que não seria possível sem que existissem redes organizadas para a prática deste tipo de crime. O que acontece é que, para a consumação destes factos, acabam envolvendo as próprias famílias que, não tendo esta prática como sendo uma prática retirada, acabam momentaneamente, em situações concretas, por conta de dificuldades, etc., por entregarem os seus familiares, os menores das suas famílias, para poderem ser traficados. Alguns até sem consciência, efetivamente, que as crianças vão ser submetidas a este tipo de práticas, aos maus tratos. Outros acreditam que estão a entregar para irem poder beneficiar de melhor educação ou uma melhor oportunidade de vida, enquanto, na verdade, o que está coberto é o transporte da criança para depois submeter a atividades de prostituição, de trabalho forçado. Portanto, na nossa realidade, nós temos que ver o fenômeno de duas vertentes. Tem um fenômeno criminoso, criminalidade organizada, que organiza esses processos e desencadeia atos tendentes a transportar as crianças com os fins que eles sabem, mas depois, para a consumação, muitas das vezes também podem contar com a colaboração da própria família, no sentido de que não há situações frequentes eventualmente, de sequestros ou raptos para depois traficar a criança, mas são situações em que também ocorre esta entrega voluntária por parte da família de uma criança que depois é submetida a estas práticas. É que a questão até que já havia colocado... eu perguntava, podemos combater isto no meio desta pobreza nossa? Qual é que é a vossa visão como Liga dos Direitos Humanos? É possível travar-se isto no meio desta pobreza? Falávamos de pobreza material, as pessoas de facto não têm recursos para pagar pela educação dos filhos, mas também pobreza de informação. A nossa legislação, tal como falamos dos crimes de raptos, foi apanhada em contrapé, não estávamos suficientemente precavidos para esses casos. Bom, nós temos que compreender primeiro, antes de falarmos na questão desse tráfico de crianças, de procurar compreender o fenômeno criminal na sua globalidade. Está mais do que provado que o crime não se combate apenas com medidas de polícia, com medidas reativas. É preciso também um investimento muito grande em medidas sociais. Portanto, uma das escolas que maior êxito teve no combate ao crime chamou-se Escola Ecológica do Direito Criminal, porque é uma escola que procurou investir muito em medidas de caráter social, não é, para prevenir o próprio crime. E, portanto, respondendo em concreto ao contexto, nós podemos, investindo em meios na própria polícia, investindo em alta sofisticação de investigação criminal, ter êxitos, sem dúvida, de investigar, desmantelar redes que se dedicam a estas práticas, mas o fenômeno vai continuar a ser algo levado, porque enquanto existir necessidade nas partes de famílias, haverá sempre uma tendência a que as famílias possam
praticar esses factos. A questão da informação que também este é muito importante. É preciso, efetivamente, que as pessoas tenham conhecimento de que estas práticas não são aceitas primeiro, tenham conhecimento aos perigos que estão associados a essas práticas, porque, como eu disse, muitas das vezes as famílias até entregam os menores, não é, sem ter conhecimento, na ignorância do verdadeiro fim que se destina. Então, o acesso à informação aqui de que se fala é importante, porque, afinal de contas, eles passam a conhecer que, efetivamente, há um potencial risco nesses processos de entrega de menores que fazem a pessoas conhecidas ou até desconhecidas. Portanto, é necessário, efetivamente, uma sensibilização. Já existe educação cívica. Esteve aqui a falar a Mariana que existem processos de educação cívica, mas eu penso que devemos abranger para todo o país, explicando às famílias não só a ilicitude da prática, mas também os perigos, as desvantagens dessas situações e também o próprio sofrimento que os menores têm nestas questões. Mas também é preciso que, mais a mais, continuamos a combater as questões de desigualdade, de pobreza extrema que ainda se verifica na nossa sociedade, porque uma das formas de combater crime é criar oportunidades para que as pessoas possam ter melhores condições, para que as pessoas possam ter emprego, para que as pessoas possam ter oportunidades na vida. E, portanto, é por essas duas. O combate a este fenômeno tem que aqui obedecer uma simbiose de todos esses processos. Portanto, processo social e também aqui as medidas próprias de polícia para o combate à criminalidade. E para o combate sabemos que o Unicef, em termos de vossas atividades, tem conseguido fazer alguma atividade com êxito, não só nesta questão de tráfico, mesmo nesta... tem conseguido trabalhar com organizações moçambicanas para esta questão de violência, tráfico de crianças? Como é que avalia a vossa atividade cá, entre nós? Bom, o Unicef está aqui desde a independência e sim trabalhamos na área de proteção da criança, que é na prevenção e na resposta à violência contra crianças. E essa violência, falamos de vários fenômenos, falamos de crimes, né? Falamos do tráfico, falamos do trabalho infantil, falamos do casamento de criança, prematuro, na verdade, que é uniões forçadas, porque não é casamento, né? Falamos da violência sexual, da sobrecarga de menores, violência física contra crianças. E o que nós fazemos? Trabalhamos principalmente com o governo, mas também com a sociedade civil e com os meios de comunicação. Na prevenção, trabalhamos com rádio comunitária, com a televisão, com as escolas, através de jogos nas escolas, para as crianças saberem esses casos e saberem o que fazer, para os professores saberem o que fazer. E agora também estamos começando a trabalhar mais fortemente com grupos religiosos, porque sentimos que os grupos religiosos têm um poder muito grande de influência nas famílias. Né? E fizemos um trabalho muito interessante de pegar passagens tanto bíblicas como corânicas sobre os temas, incluindo especificamente sobre tráfico. Vem lá algo. E vem lá, vai sair daqui a pouco. Mas eu acho muito importante esse trabalho da prevenção, como disse aqui o colega da Liga de Direitos Humanos. Não vai se combater o tema do tráfico só com medidas repressoras com a polícia. E, por outro lado, mesmo sabendo que acontece, não podemos fechar os olhos, então trabalhamos sim com melhorar o trabalho da polícia, o trabalho na polícia, tanto na investigação criminal e no atendimento a mulheres e crianças que sofrem violência nesse país. Trabalhamos com o IPAG, que é assistência jurídica, que tem que prestar uma assistência jurídica a essas vítimas. Trabalhamos também com a Procuradoria, na formação de procuradores nesses temas específicos, intercâmbios com a África do Sul, por exemplo. Trabalhamos também com os juízes provinciais e também na formação. E na medicina legal também. Mas vamos atender um telespectador, que é o senhor Omar. Boa noite, senhor Omar, seja bem-vindo ao programa e pode deixar ficar a sua questão. Boa noite, sim. Boa noite, sim, estamos a ouvir. Boa noite, aqui fala o Omar, a partir da Leira.
Liguei para dentro do programa por tema. Sou uma das pessoas que desenvolve um trabalho ligado à sensibilização nesta área. Que ao ser está de parabéns por essa iniciativa e que, na verdade, acontece situações dessas na zona rural. Já fui testemunhar isso. Já fiz trabalho na zona de encontro aqui na coisa que eu falo. Explicar isso através de filhos educativos. São filhos que muitas vezes são produzidos para a mulher. E quero dar os parabéns à doutora Mariana e à senhora Liga de Direitos Humanos. Muito obrigado. Exato, muito obrigado por esta intervenção. De facto, este tema é bastante interessante nesse sentido. Para mim me interessa mais porque há muita ignorância entre nós. Quer dizer, se formos a ver esse último caso, algumas daquelas crianças certamente não estavam a ser traficadas, mas os pais não sabiam que estavam a cometer um ilícito. Doutor Camate, nós temos aqui a nossa lei de família. Como é que avalia? Precaver essas situações ou deixa alguns espaços para que isto ocorra? Como é que nossa lei de família, penso que... Deixa eu começar por... Bom, temos fragilidades legais que ainda nos... jurídicas, não sei. Bom, eu entendo que o quadro legal existente podia ser aperfeiçoado. No que concerne a lei de família, é verdade que regula-se a questão do exercício do poder parental, que é pelos dois pais, e nessa questão de saídas para o exterior, eventualmente é necessário o consentimento de ambos, tanto do pai como da mãe. E, portanto, as autoridades devem, quando trata de saída, procurarem fiscalizar essas situações se a criança está a sair com o consentimento de ambos, porque podemos ter situações em que pode ser que um dos pais consentiu na prática e o outro não tenha consentido. Portanto, a lei dá esses pontos e temos que procurar verificar. Mas outro problema também que pode estar associado a esta questão do tráfico de menores é da questão da adoção ou da família de famílias de acolhimento. A questão que fica é até que ponto nós temos condições de fiscalizar, de avaliar se na questão da adoção internacional que existe, que é aquela situação de virem pessoas do exterior para adotar uma criança, não pode eventualmente traduzir-se numa situação em que há a questão do tráfico. Porque é verdade que a nossa lei pode ter instrumentos adequados para poder verificar num plano interno sobre a viabilidade ou não dessa adoção, mas depois como é que se faz essa fiscalização, qual é o pressuposto? E, algumas vezes, pode ser que o processo de tráfico pode ser feito por conta desta mesma via que é a via da adoção. Quer dizer, os nossos mecanismos de verificar as condições e a honestidade do adotante vindo de fora ou após mesmo a adoção não são muito... Não, bom, nós podemos, eu acredito até que internamente está adequado. O problema é depois da criança seguir como é que se faz voltamos ao tema desse, então, para falarmos com o senhor Bonifácio, se não estou em erro. Boa noite, senhor Bonifácio, seja bem-vindo ao programa. Sim, boa noite. Exato. Parece que perdemos este contato. É isso? Perdemos o contato. Exato. Desculpe, só Bonifácio, mas pode insistir, sabe como é que é as nossas comunicações. Exato. Mas em termos de sancionar esta prática e medidas que devem ser desencadeadas, penso que a lei que foi aprovada em 2008, de certa forma, cobriu grandes lacunas que nós tínhamos neste campo de tráfico de pessoas. Agora, a questão, mais uma vez, como é a própria implementação da lei. Esses são os grandes desafios que nós temos no nosso Exato. país. E assim também, lhe parece que nos blindamos bem contra isso ou também acha que... Eu acho, em geral, concordo com o colega aqui da Liga de Direitos Humanos, porque o quadro jurídico é bastante bom. Principalmente a lei da família, a lei 6, que é a lei do tráfico, que mencionou agora, que eu falei, de 2008. Tem uma lei de promoção e proteção dos direitos da criança, de 2008 também, e uma lei de organização tutelar de menores. Mas ainda existem uma lei
que está em processo de revisão, que é uma lei que é fundamental. Exato. E que está muito defasada da realidade para atender, que é o Código Penal. Exato. E Mas desculpa, realmente voltamos a ver esse aspecto. Vamos atender mais um telespectador. Não sei se... eu sou Mário dessa vez. Boa noite, sou Mário, seja bem-vindo. Sim, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Sim. Sim, primeira vez eu a participar nesse programa de sequestro de pessoas. Sim. Sim, mas essa coisa de sequestro de pessoas, só brincar conosco. O segredo de sequestro de pessoas, o governo conhece. Será que quem tem dinheiro só são esses brancos? Será que não há nenhum dirigente do Estado com dinheiro para ver que eles sabem? Por que não sequestram um filho do ministro, ver se a polícia não vai trabalhar? Essa é a minha maneira de ver as coisas. Esse segredo eles sabem. Será que não há um moçambicano dirigente do Estado que tem dinheiro mais que esses estrangeiros? Sim, isso é brincadeira. Eles sabem esse jogo aí. Exato. Obrigado por esta intervenção, mas, bom, nós não estávamos exatamente a falar dos sequestros, esse crime que agora assola. Obrigado pela intervenção, de qualquer maneira. Nós estamos a falar das situações de tráfico de crianças. As crianças são aliciadas, são transportadas e depois usadas e abusadas, em muitos casos, ou exploradas num outro ponto, longe do seu local de origem. Mas comentávamos assim acerca do Código Penal. Está um pouco desfasado. Um pouco não, está 127 anos desfasado. Mesmo nesse aspecto que lida com... Sim, principalmente. Porque, aliás, o Código Penal está em processo de revisão, mas tem alguns aspectos sobre esses temas aqui específicos que são realmente... têm que ser mudados e com urgência. Exato. Por exemplo, rapto. Já que o telespectador falou. O rapto, de acordo com o Código Penal, hoje, vigente em Moçambique, é só para menores de 12 anos, o que tem, e é só para fins desonestos, para fins sexuais. Então, basicamente, por essa lei que hoje está em vigor, o rapto só se configura se for uma menina. E um menino não pode ser raptado? Não. Agora, sim, tem outras leis nacionais que já falam do tráfico, de 2008, a lei, essas todas que eu mencionei. Só que, já que o Código Penal está em processo de revisão, vamos lá. Depois vamos continuar. Vamos atender mais um telespectador que nos fala da Matola. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Como está, seu jornalista? Sim. Eu tenho muita dificuldade em entrar em linha conosco. Já entrou? Já entrou. Eu amo muito esse programa. E agramo o seu jornalista. Está de parabéns. Obrigado. Mas quero dizer o seguinte. Quando está aí o seu jornalista, muitas das vezes o que nós notamos aqui é que o seu jornalista quer saber de um lado. Mas até hoje o seu jornalista não indo aos rápidos, hoje está de fato rápido. Eu agradeço ter conseguido a linha, desculpe. Mas não consegue ver realmente quem começou com a atenção política militar. Por que sempre insiste que são vocês? Quer nada. Você não consegue ver que, afinal de contas, quando eu penso que o seu jornalista baixa o volume, está a fazer ruído, esse problema vai levar a arma para me matar. Desculpe, nós estamos a falar de um outro tema hoje. Correto, eu falei assim correto. Eu disse, estou a aproveitar que não consigo falar com o seu jornalista. Hoje tive linha. O senhor tem esse tribuna do CEDA muito bem. Eu elogio. Só que muitas das vezes as insistências do seu jornalista, a ver que o caminho não é esse, ele insiste. E deixa a pessoa exatamente que está a promover essa atenção e insiste para as pessoas que não sentem. Isso não é bom. Eu sei que hoje está a falar de rápidos das crianças, não é isso? Exatamente. Eu vou acompanhar. Exato.
Mas quando chega aquele ponto de chama os políticos aí a falar, o senhor a saber que, afinal de contas, não são essas pessoas que estão levantando o problema. São essas. Mas quem insiste, o que devia fazer aí não é só discutir quem bate, quem mata e quem não mata. Encontrem solução. Embora sofra fora do programa, embora não faz parte. Encontrem solução, como acabar a guerra. O povo está a morrer. Exato. Não tem nada a ver quem fala mais, quem fala menos, quem bate mais, quem bate menos. Exato, obrigado por esta ligação. Eu tenho dito desde há ou melhor, desde que esta confusão do centro do país começou, essa tensão político-militar, as pessoas nos deixam falar outra coisa, quer dizer, insistem no tema, mas nós compreendemos, né, a preocupação das pessoas. Obrigado se é uma crítica, se é uma observação, obrigado de qualquer maneira, mas pronto, vamos ver nos próximos programas, porque certamente voltaremos a falar dessa questão da tensão que diz que tem tentado entrar e não tem conseguido. Mas estávamos ainda a terminar o seu pensamento sobre esta questão da legislação do nosso Código Penal. Não, eu ia dizer que o principal é que as leis em geral estão muito bem, mas a dificuldade é implementá-las. Exato. Mas que uma lei realmente precisa urgentemente ser reformulada e está em processo nesse sentido, é o Código Penal. E apelar que os telespectadores e as pessoas se envolvam, a sociedade civil se envolva nessas questões que estão lá. Então, tem temas lá, por exemplo, de o rapto que está mal formulado, o tema da violação e do estupro e tal, que é só para mulher virgem, ou seja, a virgindade. Tem coisas que estão muito defasadas no Código Penal, que tem a ver com a violência contra a criança e que precisam ser revistas, entre elas o rapto. Entre elas o rapto. Olha, doutor, no caso da Liga dos Direitos Humanos, nós temos casos, por exemplo, de pessoas que já foram aliciadas. Está na África do Sul. Eu, pessoalmente, tive um caso, fui ficar na África do Sul um período. Encontrei a pessoa que conta, na primeira pessoa, que não vinha para aquilo. Está, não sei se chama bordel, mas uma pensão, bordel, mas bordel, e diz que não tem como sair de lá. Existe um mecanismo para apoiar as pessoas que já estão lá envolvidas, não foram conscientemente, e nem têm recursos ou, às vezes, informação suficiente. Há mecanismos nossos aqui capazes de auxiliar essas pessoas que já estão. Bom, principalmente no campo da exploração sexual. Não tenho conhecimento do caso de trabalhos forçados, mas no campo da exploração sexual. Antes de entrar na questão concreta, queria associar um pouco na preocupação do telespectador, em função também do conflito que está a ocorrer, da situação de estabilidade, se isso se prolongar, podemos ter um risco potencial de incidir o tráfico de crianças nessas regiões. Não podemos nos esquecer que muitas das situações de tráfico, as crianças são usadas como crianças soldados em tempos de conflitos, de instabilidade. Portanto, por conta de necessidade de pessoas e também porque a criança pode, de forma mais fácil ser moldada. Desculpa, vou lhe interromper, vamos atender o senhor Carlos, que nos fala da Matola. Boa noite, Sr. Carlos. Boa noite, Sr. Carlos. Ainda temos o Sr. Carlos? Perdemos esse contato, sempre podemos... Então, dizia que... Tanto aumenta a vulnerabilidade. Temos uma potencial situação que pode levar a aumento de situações de tráfico de crianças nessa região, se essa situação de instabilidade continuar, porque haverá necessidade, certamente, de as partes poderem se reforçar em termos de capacidade. Aliás, no último conflito armado, nós tivemos vários casos. Exatamente. Então, é preciso também começarmos a prestar atenção e tomar medidas para ver até que forma pode-se prevenir esta situação. Mas antes de passarmos a outra fase da resposta, vamos atender mais um telespectador que fala de Tete. Boa noite, sou anônimo de Tete. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao programa e pode deixar ficar a sua opinião. Olha, eu queria falar o seguinte, é que a situação de tráfico de crianças
a situação de raptos e a situação política militar do país está associada. E esta situação vai tender a agravar cada vez mais à medida que não se resolvem as raízes, porque afinal a raiz é a situação política do país. Portanto, a situação política do país favorece ou cria terreno fértil para o tráfico e para os raptos, tá bom? Exato. É isso que eu queria falar. Mas a situação política do país está sendo mal gerida pelo governo. Esse é o problema. Exato. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado por esta intervenção. Aliás, também a corroborar com aquilo que eu dizia, que não só na utilização como crianças soldado, como também eu tenho minha criança, estou numa zona instável, a primeira pessoa que aparecer e dizer eu recolho sua criança para uma zona é mais... Né? Exatamente, exato, completando, porque então temos aqui uma situação em que podemos ter um agravamento desses fenômenos por conta desta situação. Relativamente à questão que me colocou diretamente sobre as pessoas que estão no país, concretamente na África do Sul, traficadas, eu penso que, em primeiro lugar, as pessoas tendo esta vontade de regressar, de sair dessa situação, devem procurar as nossas representações diplomáticas, porque a nossa representação diplomática nesses países tem a responsabilidade de proteger todo cidadão moçambicano que lá se encontrar. Mas não podemos esquecer que muitas das vezes são redes criminosas que levam essas pessoas para estes locais e um processo de denúncia, de solicitação de ajuda pode acarretar riscos à própria vítima, ter riscos de vida, ter riscos de vida. Portanto, neste caso que eu me referia, a pessoa não tem documentos, só fica naquela casa, digamos, casa para adultos, numa dependência total, quer dizer... Exatamente, também uma das estratégias que usam essas redes para poder confinar a pessoa, para poder deixá-la sem capacidade de reação, é a retirada dos documentos. A pessoa sendo cidadã ilegal num país pode ter receios de procurar ajuda porque não está numa situação legal. Mas penso que para as pessoas que querem sair efetivamente, a primeira medida, no caso tenham a possibilidade de contactar as representações diplomáticas, mas também, se tem contato com os seus familiares, etc., pode-se, a partir daqui de Moçambique, tentar tomar medidas entre a polícia, a colaboração que existe entre as polícias e mesmo organizações da sociedade civil podem ajudar em colaboração que tem com outras organizações naquele país para poder se resolver a situação. Nós, particularmente, enquanto Liga Moçambicana de Direitos Humanos, já intervimos em situações na África do Sul que tinha a ver com a situação de direitos das pessoas. Portanto, não era uma situação concreta em que a pessoa estavam lá traficadas, mas era a situação de pessoas que eram maltratadas na África do Sul. Mas desculpa, vamos atender mais um telespectador. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, sim. Ok. Sim, seja bem-vindo. Pode deixar ficar aqui a sua opinião. Boa noite. Sim. Boa noite. Sim, estamos a ouvir. Estou a ouvir. Pode falar, estamos a ouvir. Estou a ouvir, não é? Sim, estamos a ouvir perfeitamente, pode falar. Aqui em Yambalmana, Fernando. Sim. Exatamente. Eu tenho uma coisa só, são duas palavras só. Sim. Senhor jornalista aí, sempre estamos a comentar o problema do... o nosso país está péssimo. O nosso país está péssimo. Exatamente. Por quê? Sempre vamos falar sobre duas pessoas. Por que a gente encontra essas duas pessoas? Por que a gente encontra? Aqui também estou a ver os caminhões, passam daqui na rua, dos militares, vão para onde? Sim.
Sim, já terminou. Não tenho muita coisa de falar. É só isso, obrigado. Exato. Obrigado por essa intervenção desse nosso telespectador, apesar de também estar a adotar. Mas eu comentava, nessa questão de ajudar as pessoas que já estão na situação. Eu ia acrescentar que, além dos 2 canais que já foram mencionados aqui, que um era o canal de falar com a representação diplomática, o consulado de Moçambique, na África do Sul, na cidade mais próxima. A outra que foi recomendada aqui era de ter contato com os familiares para buscarem soluções em Moçambique, com as autoridades moçambicanas, Procuradoria e Polícia. Eu ia sugerir também que as autoridades da África do Sul sejam contactadas, porque a Procuradoria-Geral da República na África do Sul chama-se National Prosecuting Authority, NPA. NPA, sim. Esse NPA também tem essa função de ajudar e trabalhar, eles trabalham muito fortemente em cooperação com a Procuradoria e com as autoridades aqui em Moçambique, nesse tema específico de tráfico de pessoas. De tráfico, mas vamos atender mais um telespectador que nos fala da Beira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, sim, seja bem-vindo. Sim, jornalista, eu queria participar nesse debate. Exato, já está a participar. E questão de tráfico de crianças. É preciso que o governo entender bem nesta matéria. Mas poder reduzir o seu televisor, penso que há de ouvir pelo telefone. Sim, um pouco. Alô? Bom, penso que da tentativa não sei se desligou do telefone em vez do... Mas eu aconselho a insistir, ainda temos algum tempo, pode ligar e colocar a questão que... Dizia que lá a Procuradoria Sul-Africana também pode... Certo. A Procuradoria Sul-Africana tem um serviço, né, um trabalho nessa área de tráfico. De tráfico, né? E em parceria e tem uma colaboração próxima com a Procuradoria em Moçambique. E também tem um centro de atendimento a vítimas de violência, e quando é na área sexual, que chama-se os centros tutuzelas, que ficam dentro dos hospitais. Para atendimento dessas pessoas. Então, se houver... Mas desculpa, vamos atender um telespectador que nos fala de Tete. Boa noite, seja bem-vindo. Sou João, que fala de Tete. Boa noite, seja bem-vindo. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Sim. É que eu estou aí interessado no que as pessoas estão a dizer ali sobre o tráfico de criança. Sim. Sim, é que, pronto, falando nada pode se resolver enquanto que o próprio governo e a autoridade tomam uma posição única de como olhar esses problemas. Então, o que acontece é que certos culpados por vezes não são perseguidos para ser penalizados por aquilo que fazem e os inocentes são acusados inocentemente sem saber o que fizeram, na verdade. E cobrem os próprios mandantes. Não é possível. Em todas as imigrações temos a Polícia Guarda Fronteira, temos intervenção rápida, temos militar. Esses caras passam de onde? O aeroporto. E tudo passa pelos filhos, mas esses só passam de onde? Porque a pessoa na mala não entra. Então, era melhor mesmo a autoridade tomar conta disto, por onde que passa e quantas fronteiras nós temos em Moçambique. E quem deixa passar? Obrigado. Obrigado por essa intervenção, ele também apelar para as autoridades, com uma certa dose de razão, só que a nossa fronteira é tão extensa que podemos abrir os olhos para Ressano Garcia, mas temos Machipanda, temos não sei quantos. Não, você observa nesse caso específico da semana passada que a polícia atuou. Atuou, exato. Mas atua onde? Na fronteira, onde há o controle, né? Agora,
a ideia é que eles iam traficar as crianças atravessando o rio, etc. Então, é complicado. Exato. Ou seja, é uma fronteira muito extensa. Muito extensa, não guarnecida na sua totalidade. Há uma outra questão que sempre que se aborda essa questão de tráfico, quer dizer, que nos vem, que é o caso de compromissos tradicionais. Eu não sei, nós já reportamos aqui caso de pronto, eu entreguei a criança por um compromisso do passado, por exemplo, com uma família. Não sei se a criança vai lá como membro daquela família, porque não volta mais, em princípio, o acordo. Vou começar por seguir. Não, esse é um tema que é real e nos preocupa muito. Chame-se curandeiros, feiticeiros, ou chame-se médicos tradicionais, não sei, mas existem muitas pessoas na comunidade que recebem crianças em promessa de fazer uma intervenção de ordem espiritual, digamos assim. Exato. Ou prometem que se entregar o filho, você vai ter dinheiro, vai ter sucesso na vida, etc, etc. Isso acontece muito. E por isso que eu disse que a importância de trabalhar com as comunidades, com a rádio comunitária e trabalhar com os grupos religiosos é muito importante. E é também importante trabalhar com as organizações que trabalham com medicina tradicional, com os curandeiros, enfim. Mas a dificuldade é como. Como que você vai trabalhar? Por exemplo, foi entregue ao curandeiro por razões espirituais. E depois o que acontece? Isso aí a criança... Isso não é tráfico, porque está na mesma cidade, digamos, na comunidade. Não é tráfico. Mas é cárcere privado. Ou seja, na lei moçambicana, se formos ser juristas aqui, tem leis para tudo quanto é coisa. Agora, e as leis estão bastante bem, a dificuldade de implementar. Mas o que tem que realmente fazer é que os pais não podem entregar o filho... Sob qualquer compromisso. Não tem como isso. Como objeto de penhora. Não é entregar o filho com a promessa que vai estudar na capital, não é entregar o filho porque a promessa que vai ter uma solução espiritual na vida da pessoa. Não é entregar para o curandeiro, não é entregar para uma outra pessoa desconhecida, não é para entregar para ninguém, nem para cruzar a fronteira através de... Exato. Ou seja, a ideia é que os pais, a mãe e o pai, eu sei que é difícil, eu não estou... Eu sei que é realidade, porque... mas a solução, como dizia o colega aqui, é uma solução que é a educação. Ou seja, se tivesse escola boa na comunidade, onde tivesse uma merenda escolar, uma alimentação escolar, então, essa é a solução. A solução para prevenir o tráfico e a entrega de crianças para o curandeiro, etc, 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 vai através de ter as condições. De ter as condições. Então, nesses casos em que a família até apresenta argumentos, bom, não jurídicos, mas argumentos tradicionais ou argumentos ou de compromissos dos seus, sei lá, progenitores, dos seus... Pode-se intervir, estamos também a falar de tráfico nesse caso, porque a criança vai para lá, vai trabalhar uma vida inteira e finalmente até pode se casar com um curandeiro, fica a 10ª esposa. Exato. Bom, às vezes, aliás, outro caso, às vezes por causa de dívidas, uma coisa que não foi paga ou um tratamento que o fulano teve e não pagou e entregou a criança. Bom, temos que ver que aí tráfico, como teve a dizer a Mariana, pressupõe que haja um transporte para um outro lugar. Mas pode não existir o crime de tráfico e tanto que tal, mas pode existir outras atividades de caráter criminal nestas práticas. E a lei
Código Penal tem algumas situações e pode não lá ter todas, e a Mariana tem toda a razão de que precisamos aperfeiçoar a nossa legislação penal no sentido de conferir uma proteção mais ampla à própria criança e também, talvez particularmente, à criança do sexo masculino, que muitas das vezes encontra-se desprotegido porque alguns crimes que foram aprovados nessa questão da proteção têm, sobretudo, em conta a mulher. Mas podem existir crimes como o cárcere privado, que falou a Mariana, mas tem a questão da exploração de menor, tem questões de... Portanto, há vários outros crimes que podem se enquadrar nessa atividade. Mas o problema para estas questões também não é apenas problemas, soluções de ordem legal, porque podemos punir, sancionar e as comunidades podem continuar a praticar os mesmos factos. Nós aqui temos problema é que às vezes algumas práticas culturais são práticas contra os direitos humanos, são práticas que vão contra direitos da criança e até direitos da mulher. Como é que nós podemos intervir sobre esses fenômenos? É a educação, e aqui também devemos ter muita atenção com a questão da linguagem. Às vezes, nas campanhas de educação cívica, etc., a linguagem que nós levamos não é adequada. Eu dou um exemplo. Se numa sociedade, numa determinada comunidade, esta é uma prática em que eles têm uma crença bastante forte, que produz riqueza, que dá outro tipo de vantagens, etc., eles, por mais que nós chegamos lá e dizemos que isto é crime, etc., eles vão continuar a fazer, porque acreditam naquilo. Não é? Estão convictos de que aquilo é solução para certos problemas que eles possam ter. Então, é preciso que tenhamos outras formas de levar essa mensagem, eventualmente demonstrando as desvantagens que podem ocorrer, a veracidade ou não desse facto. Portanto, a questão da comunicação também, como nós levamos, é uma questão muito forte no sentido de desincentivar, de mitigar situações em que esta questão de tráfico, esta questão de violação dos direitos da criança é por conta de práticas tradicionais. Eventualmente educação cívica, etc., mas com uma forte componente o conteúdo, tem que se trabalhar o conteúdo da mensagem. Muitas das vezes procurar até levar essa mensagem em língua local, porque muitas das vezes podemos fazer campanhas em português que para nossas comunidades nada dizem. Eu ia dar um comentário a esse tema que eu concordo 100%, e principalmente as mensagens negativas não funcionam. Então essa coisa de não trafique, não faça isso, não faça aquilo, não funciona. A mensagem tem que ser uma mensagem positiva. Por exemplo, o tema do casamento prematuro ou o tema de entregar uma criança para o curandeiro. É você falar assim: eu sei que você é um bom pai, que você é um bom tio. Continue sendo um bom tio, continue sendo um bom pai e deixe a sua filha ficar na escola até o fim. O retorno para você vai ser melhor. Não colocar ali a ameaça de que você vai... Não é que você vai ser preso, porque não vai ser preso. Então, a realidade é que não vai ser preso. A gente sabe disso. Então, e você não está mexendo com o sentimento da pessoa. O que a pessoa quer é riqueza, não é isso? Exato. É uma riqueza financeira que o curandeiro promete. Então, será que não dá para falar, olha, você vai ter riqueza, coloca a sua filha na escola, ela vai conseguir um emprego e sua família vai ser rica. Como é que as pessoas podem detectar que este caso, porque eu venho com, até pode ser o tio, como é que as pessoas podem prevenir-se e se proteger e proteger os seus menores, principalmente daqueles casos em que não é de forma consciente que eles entram? Como é que as famílias podem fazer neste caso? Para começo de conversa, a criança deveria morar com a família. Ou seja, a ideia é não entregar o filho para outras pessoas, quem quer que seja. A ideia é que os pais devem cuidar dos filhos, né? Exato. Pode parecer uma coisa simples, mas essa é a medida número 1. Exato. Mesmo na pobreza. Mesmo na pobreza. É isso. Agora, se for entregar para um familiar, para morar para uma situação onde vem um familiar, um tio, que acontece muito, né? Que quer estudar na capital, etc., etc., tem mecanismos jurídicos que asseguram que aquele pai passa a exercer durante um tempo uma espécie de tutela, assim. Sim.
Exato. Doutor, como é que as pessoas podem ser, incluindo, eu não só falo, não falo apenas de grandes, mesmo jovens adolescentes, esses jovens adolescentes, eu vi casos até de pessoas que dizem que primeiro iam para a África do Sul para comprar perfumes, para depois vir vender e depois... Como é que as pessoas podem se prevenir e os parentes e os familiares podem proteger as suas adolescentes, que é um alvo bastante forte para o mercado sul-africano? Bom, efetivamente não existem fórmulas acabadas para a proteção sobre esses factos, mas para além do que teve a dizer aqui a Mariana, que os pais, em princípio, têm que cuidar dos seus filhos, tomar medidas. É preciso também que as próprias pessoas, no caso que falo de jovens, adolescentes, não estejam aqui vislumbradas perante promessas de vida fácil, de vidas luxuosas. Muitas das vezes é a promessa de um Eldorado que podemos encontrar num país estrangeiro. Os economistas já dizem que não há almoços de borla. Né? Exatamente, é a promessa de uma vida fácil, de uma situação de grande vantagem que possa ter num país estrangeiro, que pode nos conduzir a essas situações. Dá muito cuidado para aquelas promessas de vida fácil, de luxúria, porque muitas vezes são esses caminhos que nos levam para situações complicadas, que nos fazem deslumbrar e não tomar as precauções, não nos apercebermos de alguns sinais que possam efetivamente existir. Só que a conduta que possam nos estar e isso pode vir até de um familiar próximo, nos casos de alicemia. Exatamente. E pode vir tenho uma sobrinha que eu acho que pode valer muito no mercado. Exatamente. Temos que estar atento também quando conhecemos as pessoas para ver as condutas, se conhecemos efetivamente. Porque eu entendo que efetivamente os pais têm que cuidar dos mais. Na nossa realidade, muitas das vezes, somos obrigados, a pobreza muitas vezes nos obriga a cuidar de outra pessoa. Ou é comum na nossa sociedade um tio cuidar de uma sobrinha, um irmão cuidar de uma irmã, mas temos que estar atentos à conduta desta própria pessoa. Porque ainda que não trafique a pessoa para fora do país, nós queremos que nossos familiares, nossas crianças cresçam com pessoas idôneas, com pessoas com boa reputação e que, de facto, nós tenhamos a certeza que não vão conduzir para caminhos que não sejam desadequados. Portanto, essa questão de atenção e, sobretudo, para mim, aqui a questão do fundo é essa questão das facilidades, porque é por aí que muitas das vezes nós somos levados para caminhos não corretos. E facilidades que temos a todo custo. Mas agora, um último aspecto aqui. Vamos colocar assim, eu cheguei, enganei 3 meninas do meu bairro, levei para lá, e pronto, há uma denúncia de que eu fiz isso. A moldura penal aí é coisa que desencoraja ou também está como no rapto? Como é que é? Temos penas pesadas para esses casos? Temos de facto, porque... Estou a colocar um caso que seja aprovado. Eu levei e estão no circuito, por exemplo, de exploração sexual. A questão de prendê-lo já. Não, estou a colocar um caso concreto. Concreto não, hipotético. Hipotético, quer dizer, hipotético, exatamente. Uma situação em que nós encontramos... O tráfico de pessoas foi tipificado há muito pouco tempo, porque já havia uma grande preocupação e a pena eu considero que é bastante aceitável, vai até 16 anos, é uma pena de prisão. 16 anos de prisão pode ser. Pena de prisão maior, considerável. Entretanto, desencoraja, mas no direito não é efetivamente a ameaça da pena que muitas das vezes pode apenas levar o criminoso a não concluir, a não praticar o facto, porque o criminoso, quando está a fazer, age na convicção de que não vai ser encontrado. Não vai ser. É verdade que esta é uma medida de prevenção geral, também, mas deve ser complementada com outras medidas, não é, que são medidas mais também proativas, não é, de educação. Essas de educação, etc. Portanto, a pena é adequada, mas não é simplesmente por aí que se leva pessoas a não cometerem crimes. Exato. Vai comentar a pena 16 anos. Quer dizer, estou a pensar que a pessoa não seja como chamam, um delinquente por tendência. Mas também o conhecimento de que se eu fizer isso, são 16 anos, desencoraja, por exemplo. Não, eu concordo
com o que foi dito aqui. Não tem nada a acrescentar com relação a isso. A pena e a lei está bem, está clara, mas para poder prevenir, para poder resolver esse problema, não basta só termos a pena. Temos a lei. A lei está bem, esse não é o problema. A lei só por si não resolve o problema, mas não resolve o problema. Saber que, por exemplo, eu sei, por exemplo, que fumar faz mal. Exato. Aí eu fumo. Mas eu sei. Então, as pessoas sabem que está errado. Todo mundo sabe que traficar é crime. Não precisa tanto curso de formação e tudo isso para saber. As pessoas sabem que não está certo eu vender uma criança, eu vender uma pessoa. Assim, no consciente das pessoas, elas sabem. Elas podem não saber que está no código X, no código Y, na lei e tal. Mas que todo mundo sabe que está errado, sabe. Um exemplo clássico que eu tive pouco tempo atrás é o caso do casamentos prematuros e queríamos fazer um filme sobre esse tema em Cabo Delgado, onde a prevalência é enorme. Em Cabo Delgado. Muitas pessoas, 70%, de acordo com as estatísticas, estão casadas antes de 18 anos. Agora, para conseguir que uma pessoa tirasse uma foto com um adulto com uma esposa menor de idade, não consegue. Muito difícil, porque aí estávamos a falar, por exemplo, de diferença de 40 anos, 12, 15 anos. Olha, é aceito culturalmente, 70%, ou seja, seria facílimo. Exato. Só que as pessoas, na hora de falar, eu vou tirar uma foto, tem que assinar um formulário de consentimento, eles sabem que está errado. E não querem tirar a foto porque sabem que não está correto. Que não está correto. É interessante, sabe que não está correto, mas tenho indicação de que o nosso tempo acabou. Sobre esta aqui, agradecer a presença por termos estado aqui a falar sobre essa questão de tráfico de menores e de pessoas no geral. Nós esperamos sinceramente que tenhamos ajudado alguém a abrir a sua cabeça, se tem aqueles sonhos. Eu repito muito isso, quando dizem que não há almoços de borla, os economistas já dizem. Ninguém vem aqui só porque você tem olhos azuis e diz quando chegar à África do Sul vai ficar rica. É bom tirar isso da cabeça. Há muitas pessoas com olhos azuis na África do Sul que não estão ricas com facilidade, né? Então, só me resta agradecer a vossa presença e dizer que foi um prazer estar convosco. Estaremos juntos mais vezes, certamente, para abordar outros temas.